Fala galerinha Turbillions, como que vocês estão? A semana foi difícil ou não? Conta aí, a nossa semana foi uma semana bem difícil, né? A gente apanhou bastante do mercado, mas como a gente sempre diz na academia, tamo vivo. E é isso que importa, tá bom? Tô aqui com o mercado fechado, né? A nossa carteira vocês estão vendo aqui, não tem nada, né, em oscilação. O mercado Forex botaram ele para dormir agora há pouco, né? Ele fechou às 6 horas da tarde. Vamos dar uma olhada aí nesse fechamento de mercado, ver o que aconteceu aí com alguns dos principais mercados da nossa carteira, né? Acho que todos os mercados eles são principais da nossa carteira, mas beleza. Então vamos lá. A gente está aqui, ó, euro dólar gráfico mensal. Por enquanto a gente não fechou a vela do mensal, né? Então entendam aí, a gente está tendo um candlezão, né, de queda, ou seja, o mês ele está querendo fechar em queda, tá bom? Então é isso que está acontecendo por enquanto. E o semanal fechou uma vela de queda, né? Na semana anterior, né, foi uma vela de alta, agora foi uma vela de queda, né? E agora, próxima semana a gente tem um ponto operacional aqui na linha verde, tá bom? Então a gente tem essa possibilidade dele retrair até a linha verde para voltar a descer, tá bom? E a gente tem essa possibilidade também do preço retrair até a linha vermelha para voltar a subir, tá? Então é muito simples, tá? Analisar um ou dois, ou sobe ou desce, ou a gente tem a impressão de que ele não vai fazer nada, né? Normalmente porque a configuração ela fica muito ruim, tá? Então, diário, tá? Isso é uma análise DNA price, tá bom, galera? Diário, o que a gente tem aí? A gente tem uma operação, olha lá que interessante. A gente tem um stop loss aqui na linha branca, né? Quem já está clínico, né? Já está com o olhar clínico nisso daqui, consegue ver que o preço fechou, a gente conseguiu pescar o movimento aqui nessa linha branca do nosso sistema, com o stop loss inicial aqui na linha verde, e agora na próxima vela a gente já tem o stop loss aí na linha verde. Então vai ser um movimento bem pequenininho, né? Deixa eu mostrar aqui para você ver, né? Olha lá, um movimentinho, né? Eu expandi, agora dá para ter um pouco mais de noção da próxima vela, né? Mas o preço ele pode retrair até a linha verde e voltar a descer, tá? Então, ou é um ou é dois, tá? Ou é um, ele sobe, ou é dois, né? Ele desce direto. O que o mercado pode fazer, né? Então, não tem muito o que complicar, né, galera? Então, no pior das hipóteses, ele vai ficar cortando essa linha aqui, e isso daí é o nosso pior pesadelo, né, do nosso sistema de trend following. Euro moeda japonesa, vamos lá. Vamos começar pelo mensal também, tá? Mensal ele não fechou ainda, ele está querendo fechar em alta. Se ele fechar dessa maneira aqui, vai ficar bem interessante para ele no próximo mês retrair na linha verde e voltar a subir. Semanal, vamos lá. O semanal a gente tem aí a possibilidade na próxima semana, né? Seria mais interessante se ele sinalizasse um pouco mais de força. Aqui parece que ele perdeu um pouco do equilíbrio, né? Ele desceu, fechou em uma vela de queda, não é muito interessante, tá? Normalmente o preço chegar até a linha verde e voltar a subir, né? A gente tem que imaginar uma outra velinha aqui de força, né? Um pavêozinho aqui para baixo. Será que é possível formar uma outra vela de força? A gente teve uma velinha de queda aqui, né? Parece que foi uma velinha bem fraca, tá? Eu não gostei muito desse movimento, desse fechamento. Eu sempre prefiro que feche uma vela bem definida, uma vela de força, mais ou menos como ele vinha fazendo anteriormente, tá? E essa semana não foi diferente, né? Ele só veio a retrair, só que ele não teve força para subir, tá? Ele fechou praticamente uma semana de queda, tá? Mas não uma semana de queda relevante também, né? Para ser relevante tem que pelo menos vencer esse candle anterior aí, tá? Olha lá, o movimentão de alta que a gente tem. Infelizmente não está no quadro legal, euro moeda japonesa. O diário, a gente tem aqui uma vela de queda, né? Dá para entender que é uma velinha de queda, bem fraca, mas a gente tem que analisar isso aqui como um candle de indecisão. Para nós é interessante, né? A gente conseguiu capturar esse movimento na extremidade dele, né? Praticamente. A gente está com o stop loss na extremidade, né? Na linha verde, né? Isso daqui é o gráfico diário. Na próxima vela, será que ele vai caminhar até a extremidade? A gente consegue até adaptar um stop loss inicial, ó, aqui para essa linha branca, né? Aqui é o stop loss atual. A gente poderia até encurtar um pouco mais, né, o nosso prejuízo, né? Vamos imaginar que ele abre a semana em retração, tira a gente do mercado, né? A gente liquida aqui para um preço praticamente bom. Ele volta a tocar nessa linha branca, ele sobe um pouco mais, voltando a descer. A gente tem até uma chance de pegar esse movimento de queda, né? Meio que armado, né? Um pivôzinho de queda. Ele fez um fundinho mais fundo e voltou a subir, tá deixando uma sombrinha, né? Só que nos tempos gráficos menores, né, muitos já estão entendendo como se isso daqui fosse um pivô bem mais forte de baixa, né? Que a gente está olhando aqui no gráfico maior. Porém, eu já consigo sim imaginar uma possibilidade de queda, apesar da DX não estar tão legal. É uma configuração que eu acho que seria mais interessante, tá? Para vocês terem uma noção.
A gente tem aqui o nosso DNA, né, nosso canal DNA plotado, e a gente consegue imaginar esse preço, né? Quem sabe a partir da abertura ele venha e toca nessa linha, né? Algo bem interessante para a gente poder operar, né, numa falha de um pivô que não foi muito bem armado, né? Vamos imaginar que o preço abre, ele nem dá uma retraída aqui para poder descer mais com, né, com um pouco mais de força, um pouco mais de potencial de inércia, né? O preço ganhar bastante volume, fica bem pesado e fica difícil conter aquele movimento. Então, vamos dizer que ele vá direto, né? Isso daí talvez cause uma brecha para o movimento poder voltar com muito mais facilidade, tá? Então, ele vem sem pavio, que nem a gente sempre fala, né? Ou é um ou é dois, né? Ou ele tá vindo, ou a vela abre sem pavio, ou ela não abre. Tá? Então, se ela abriu sem pavio, perfeito. A gente já tem um belo de um sinal de fraqueza dessa tentativa de armar um pivô. Então, o preço tocando a linha vermelha, voltando a subir, a gente já está ligado nessa possibilidade aí, tá? Isso de acordo com o DNA Price. E essa posição de queda também, né, que a gente já tinha falado. Então, vamos lá, no dólar moeda japonesa, vamos começar pelo mensal também. Olha lá, stop loss está aqui na linha vermelha, por enquanto no mensal. Vamos ver, analisar os tempos menores para ver a chance dessa operação no mensal sobreviver. No semanal, olha que spinzinho, né, que velinha, né, pequena perto de um movimento super, né, super grande. Na próxima semana, fácil do preço voltar a tocar na máxima aqui e voltar a querer formar um spin. E o diário, né? A gente tem aqui uma tentativa de um padronizamento, né? Vamos lá, a gente poderia pegar esse movimento, né, unir todos os fundos. Eu acredito que o preço ele vai continuar oscilando. Acho que a gente já tinha falado sobre isso, né? O preço ficar cortando, né, essas linhas. Estou sentindo que não tem um pivô de queda definido, também não tem uma estrutura forte para o preço tocar na linha, né, e voltar a subir com força, né? Se você observar, isso daqui é uma estrutura forte de movimento de alta. Isso daqui já é uma estrutura que está consolidando, né? Está perdendo volume. Aqui no caso a gente não está nem vendo perder o volume em si, né? Mas a gente está vendo aqui a força compradora, que era a origem dessa estrutura de alta, né? Ela está saindo, força vendedora também não tem o mínimo de fôlego para empurrar esse preço lá para baixo, ela está no nível muito baixo. Então, diário, né? A gente já viu o semanal e o mensal. Então, vamos ver a Libra dólar, o que está acontecendo aí. Então, mensal não fechou. Tem grande possibilidade sim, né? Agora a gente vai para uma faixa quente do gráfico mensal, das velas mensais. É a hora que os traders vão lá, eles olham como que está, né, a evolução de um gráfico mensal, por exemplo. Né? Já passou 19 dias, pode ser que esse gráfico esteja bem maduro. Né? E aí ele fala, pô, tô vendo que ele não tá mostrando força compradora, mas também não caiu, né? Eu vi que o mercado se movimentou bastante no meio da semana, então deve ter bastante trader, né, preso nas suas negociações de intraday, né? O flutuante desses traders eles estão ali suspensos, né? Eles estão prontinhos, né? Eles estão pisados no acelerador. Então é a chance, é a hora, né, que os caras que operam num gráfico maior, um algoritmo que vai querer agora negociar mais pesado, posições mais pesadas, é a hora deles olharem os pontos operacionais no mensal. Eles vão ver aqui o stop loss super bonitinho. Então, se o preço nas próximas semanas, nos próximos dias, ele vier a tocar a linha verde e voltar a subir, a gente fica bem atento a isso, tá? Aqui com a visão no gráfico mensal. Vamos ver o semanal. Semanal a gente tem aqui, ó, próxima semana, né, ele está embolando, acho que a gente falou sobre isso, né, ele está enroscando aqui, né, entre as linhas dos nossos anzóis. E vamos ver se ele dá uma movimentada até a extremidade desse movimento. Se a gente enxergar que ele está tocando aqui e voltando a subir, a gente fica bem atento, né, para pegar o desconto. O preço, às vezes ele faz isso daqui, ó, ele tocou na linha e começa a querer escapar da linha, querer subir. Na hora que ele volta para a linha, a gente lança o anzol, abre uma operaçãozinha, né, um voluminho pequeno e pronto, o preço começa a subir e a gente está dentro desse movimento. Tá? E o diário, olha, o diário fechou uma vela de força, tá? Olha a diferença. Dá uma olhada aí na diferença. Se a gente traçar o padrãozinho aqui, ó, vamos lá. A gente poderia traçar aqui, ó, também. Vamos traçar para ficar mais bonitinho. Traçamos um padrãozinho. Beleza, será que o preço ele vai, né, ele está fechando aqui, infelizmente não fechou tão forte do jeito que eu queria, né? Se ele fechasse aqui, melhor ainda, que ele teria mais espaço para retrair, né, para dar uma retração até a linha verde ali e voltar a descer, a gente buscar alguma posição, né? Mas ele está sinalizando aí força vendedora, tá bom, galera? Infelizmente o volume ele está meio em baixa, né? A gente está vendo esse volume em queda, graças a esse volume em queda que deu origem a esse padronizamento aí, né?
Normalmente o preço ele precisa padronizar, consolidar, né? As pessoas de repente pisarem mais no acelerador, deixarem mais contratos abertos para nós que somos os grandes players começarmos a fazer um posicionamento, né? A gente ainda, né, que é trader de retalho, tentar embarcar nos sinais desses grandes traders aí, tá? Tentar entrar no movimento junto com eles. Galera, então, estou vendo essa possibilidade de queda, né? Tem sim grandes chances de falhar no preço da próxima semana, abrir, tocar na base do canal e voltar a subir. Quando a gente fala em tocar, a gente está falando de uma maneira precisa, mas o que o preço normalmente costuma fazer, né? Deixa eu até tirar aqui para vocês, aqui foi um toque perfeito, né, nessa vela, mas ele costuma fazer isso daqui, ó, ele cortar essas linhas, aqui ele não tocou perfeitamente para voltar a subir, né? Aqui ele não tocou perfeitamente para voltar a subir. Dá uma olhada aí. Ele às vezes passa dessa linha. Ele fechou em cima. Nessa vela aqui, ele passou até um pouquinho. Não está dando para vocês verem. Ó. Passou até um pouquinho, voltou a subir. Depois ele veio, passou bastante. Então, a gente sempre tem que ter uma noção, uma referência. Como que o preço está se comportando, né? Por cima desse canal. Né? Então, eu estou tendo a impressão de que o preço agora ele vai começar a dar uma consolidada. Pode ser que ele dê uma escapada, né? Ele está mostrando aqui bastante impulsinho de queda, né? Força vendedora. Se ele abrir do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que eu acho que a maioria dos grandes traders gostam, ele dá uma respirada e volta a descer com força e pega todo mundo aí desprevenido, tá bom? É isso que pode acontecer normalmente, né, galera? Que a gente repara aí nas movimentações de preços. Né? A gente tem que sempre esperar que naquele gatilho, naquela configuração, a gente tem o melhor preço dela. Se tudo der errado, a gente vai pagar bem baratinho para sair. Só que se tivesse dado certo, a gente teria ganhado muito. Né? O que vale para nós é a configuração estratégica, tá bom? É o jeito que está posicionado as nossas linhas, né? E como que o price action vem se comportando. Né? Aqui a gente enxerga, por exemplo, o seguinte, ó, vamos dar uma olhada, né? Uma visão de longo prazo. Se a gente imaginar que o preço aqui, ó, ele está tocando todos esses fundos, olha lá. A gente tem um canalzão aqui, né? Olha, uma espécie de canal gigante, né? Tá até difícil de achar o melhor ponto, mas beleza. O que acontece? O preço, quando ele vai se comportando, né, nessa faixa, dentro de uma faixa, significa o quê? Que todos os posicionamentos, né, todas as posições flutuantes, né, a galera que está com posição aberta ali, que não liquidou as posições, que não efetuaram seus lucros, né, eles estão aumentando contratos, tem muita gente que deve estar vendida. Né? O que eu sempre penso? Tem muita gente que está vendida nesses movimentos, o preço vai subindo, e ela começa a aumentar contrato, contrato, contrato. Né? Às vezes esse é um movimento de mensal. No gráfico mensal o cara está lá por 3 anos, 4 anos vendido, aumentando posição. Enquanto ele ganha nas outras moedas, ele está só perdendo nessa. E aí de repente tem potencial do preço voltar a descer a favor dele, ótimo, ele vai achar que ele está sendo vencedor. Mas no pior, e às vezes pior, né? E contra, dá uma esticada bem forte. Só que observa o seguinte, eu vou deitar esse gráfico. A gente tem a faixa de negociação aí. Independente para onde que ele vá, se ele for para cima, a gente precisa estar na direção certa, para cima. E se o movimento for para baixo, a gente precisa estar na direção certa, para baixo. Então presta atenção numa coisa, né? A gente só precisa estar na direção certa. Aqui dentro do mercado, dentro desse movimento, dentro dessa faixa que a gente desenhou aqui, pouco importa. É óbvio que a gente tentou negociar na hora que o preço tentou escapar aqui para cima, na hora que ele tentou escapar para baixo, na hora que ele ameaçou sair aqui por cima do canal, né, a gente viu aqui que o movimento perdeu muito volume. Então, de fato, o movimento não teve força para sair do canal. Né? Aqui, na hora que ele deu o primeiro pico, na hora que todo mundo achou que ele ia fugir para cima, olha como que o preço voltou para dentro dos DNAs. Né? Vamos lá, vamos dar um zoom maior. Olha como que o preço voltou para dentro do DNA. Né? Ele ameaçou escapar, é óbvio. Que tinha muita gente achando que ele ia subir com tudo, tinha muita gente operando vendido aqui que achou que acertou essa posição, né? Por alguns dias aí, ó, por alguns dias, mas agora o preço está voltando contra de novo, e às vezes eles estão aumentando posições. Então, independente, se o preço for de fato para cima, né, e eles forem os perdedores, a gente sai ganhador. Se o preço for para baixo, né, e eles saírem vencedores, né, ou perdedores, a gente está na direção. Entendeu? A gente tem que tentar na direção do grande movimento, porque o grande movimento ele vai sair e ele vai se distanciar de todo esse período, né? Eu chamo isso daqui de acumulação em alta. Eu gosto de enxergar a tendência quando o preço faz isso daqui, ó. Aqui ele fez uma onda, sei lá, 1, 2, e aqui ele está tentando formar uma 3, né? Ou às vezes ele vai começar a fazer uma onda 1, né? Ele vai estourar um pouco para baixo aqui, ó. Às vezes ele não vai nem muito de uma vez para baixo, mas ele vai começar a formar uma onda 2, e aí ele forma uma onda 3, certo? Formou uma onda 3, eu quero estar nessa direção.
tá? E é por isso que a gente tem que liquidar nossas operações. A gente está sempre apostando pequenininho ali, né? Colocando uma parcelinha do nosso capital em risco, muito irrelevante. Na hora que a gente começa a acertar o movimento dos outros mercados, vocês vão aprender isso. Na hora que a gente começa a perceber que bons movimentos chegaram, né? Isso daqui é horrível, esse movimento todo aqui, ó, a gente está só perdendo dinheiro nesse movimento todo aqui, ó, desde sempre, né? Desde esse período todo aqui, a gente não está conseguindo lucrar nada, porque não tem movimento. Trend following é isso. Então a gente está suportando perdas como eu nunca vi. Eu também estou passando dos limites, né? Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu estou indo 10 vezes, né, além do que eu recomendo dentro da academia para vocês negociarem, para vocês não terem dor de cabeça com stop loss. O desafio de vocês é a paciência, né, para esperar a negociação e perceber que vocês teriam errado. Né? Vocês têm que aprender a errar, é o mais importante. Depois que você compreender que a natureza do mercado é isso, né? Gerar de vez em quando um movimento que vai tirar todo mundo do jogo ou que vai fazer as pessoas se sentirem felizes, ganhadoras. E para nós, né, para nós pouco importa, a gente só quer estar na direção certa do mercado. E na hora que a gente estiver na direção certa do mercado, desse movimento, já era, nossa carteira ela voa, né? Vocês vão perceber isso, tá? Deus quiser, a gente vai fechar mais um ano batendo muito além da meta, né? E vai ter muita gente falando, nossa, mas o cara só levava prejuízo. Pô, mas você tem que acordar que é o seguinte, se o cara só tá levando os prejuízo, olha o tanto de coisa que a nossa performance está passando, né? Se a gente só tá levando prejuízo e a gente está sendo capaz de se manter vivo com o rebaixamento no fino do controle, que a gente não bateu nem nível 2 ainda de rebaixamento, depois de estar se mantendo, sei lá, desde o... a gente está desde o começo do ano perdendo, mas na verdade a gente está perdendo desde o ano passado já. E mesmo assim nosso sistema, nosso capital ali está intacto, está perfeito para bater a meta, pela própria natureza do nosso sistema, de ter aquela gordura bem grande, né, de capital, o que favoreceu muito a gente até, inclusive, né, esse ano aí, a poder liquidar algumas posições e conter o rebaixamento, né? Capital líquido positivo é tudo de bom, galera. Vocês não têm noção do que é isso. Poucos os sistemas no mundo que vão oferecer isso daí. Então o investidor está perdendo dinheiro de não estar, de repente, enxergando, né, um trader 3 billions, né, lá do futuro, com um currículo desse, né, ele vai estar perdendo dinheiro de não estar trabalhando com vocês como aliados, né, galera? Qualquer trader aí vai perceber quanto, né, que um trader 3 billions é importante para fazer uma manutenção, uma administração, uma proteção patrimonial. Galera, então vamos seguir aí nossa análise. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Será que é uma origem de movimento de queda? Será que é uma origem? Se o preço retrair até a linha verde para depois fazer uma onda, né, um movimentão, um candlezão inesperado de queda, de força vendedora, a gente tem que estar na direção. A gente vai pegar essa direção como? Quando o preço se aproxima da nossa isca, né? A gente tem uma isca aqui, né? A isca ela está sendo plotada pelo gráfico. A gente tem dor de cabeça de ficar desenhando, né? Não preciso desenhar, a gente só precisa olhar isso daqui, ó. Eu sei que é aqui que está a origem do movimento que vai vir a seguir, tá? Isso é leitura gráfica, é muito simples, tá, pessoal? Dá qualquer estudada de candlesticks que você vai perceber isso daí. Então vamos lá, seguindo Libra, Franco Suíço, tudo embolado, né? Tá vendo? Tá tudo embolado, não tem nada definido dizendo qual que pode ser o próximo movimento. Então vamos perder tempo. Semanal, opa, semanal aqui sim, ó, muito parecido aí com o Libra Dólar. Próximo ponto operacional da semana que vem, né? Da semana seguinte. Então é aqui, ó, esse é o ponto que está traçado. Então será que a semana que vem agora o preço vai retrair até a linha verde para voltar a subir? Né? Será que vai ser um ponto operacional bom? Se a gente abrir o gráfico mensal, a gente está vendo uma vela do mensal se formando aqui, tá? Ela está mostrando bastante força. Porém, se ele retrair até esse ponto, até essa linha vermelha, né? A ponta aqui, ó, está dentro do corpo da vela. Né? Lembra, quando a gente tem um stop loss por dentro do corpo da vela, isso por natureza significa que esse stop loss é frágil, é muito fácil de ser atingido. Então, isso acaba tirando um pouco, né, do poder, da probabilidade dessa linha, desse ponto próximo operacional funcionar. Mas ainda assim a configuração aqui não dá para negar, ela está um pouco boa, né? O preço fechou exatamente em cima do gatilho superior, formou uma cruz não tão boa, né? Não tão cruz, né? Ele poderia ser um pouquinho mais fina, né? Um pouquinho mais leve essa cruz está muito pesada, então acaba desfavorecendo um pouco da possibilidade de força compradora. Mas o preço retraindo, né, para a linha verde a gente fica atento, né? Porque não, a gente tem que ficar atento, tá? E o mensal é isso daí, tem que esperar fechar. Tem tudo para retrair numa cruz invertida, né, e fechar e perder força ali. Tá, vamos lá. Então, dólar franco suíço, vamos acelerar essa análise. Maravilhoso, tá? Para buscar uma possibilidade aqui pela linha azul. Né? A linha azul está na extremidade aí, né, em sincronia com
com as outras linhas ali também do sistema. Vamos dar um zoom para ver isso daqui direito, né? Não dá para visualizar assim, galera. Tem que usar escala fixa no MetaTrader, não tem como. Tá? O único defeito do MetaTrader é esse, só que se você usa escala fixa, fica maravilhoso. Ó. Consigo ver claramente qual que é o movimento. Né? Tá vendo essa linha aqui em sincronia com a linha azul? É um ponto de extremidade. O que é um ponto de extremidade? É um ponto onde o preço tem bastante espaço para retrair até esse ponto, beliscar o anzol, voltar a subir. Certo? É isso que a gente espera para a semana que vem do dólar franco suíço. Isso é o gráfico diário. O gráfico semanal. Semanal, ó, dá para pensar também, ó, a mesma coisa. Aqui já tem um spin, né, bem grandão, parece uma espadona, uma cruzinha bonitinha, ó, essa cruzinha mais fina, então presta atenção aí. E agora a gente tem um ponto operacional na linha verde, a gente pode usar ele como uma isca, como um ponto de entrada, utilizar todo esse espaçamento aqui da ponta da linha, né, com a linha vermelha, que não vai ser mais a ponta, tá? Que vai ser já uma estrutura fixa, né, uma base para o preço tocar nela e a gente já pensar em abrir uma operação. Né? E a gente tem todo esse espaçamento aqui por baixo da linha, por cima da linha vermelha, tá? O preço voltando ali, a gente espera que ele suba. Então essa é a nossa possibilidade, nossa visão. Né? De preferência que ele abra aí com o menor pavio possível. Tá? Diário, semanal e o mensal. O mensal a gente já tem o stop loss aqui, a linha vermelha. Pode ser que acontece? Pode ser que ele suba, né, lá nos gráficos menores. A gente consiga uma defesa por essa base do canal de DNA Price aí, né? A gente está vendo aí o canal. E a gente está vendo a base dele, né? Vamos dar um zoom melhor aí. Tá vendo que o preço ele saiu dessa zona de consolidação? Ele saiu, ó. Aqui era uma figura gráfica. Vamos lá. Uma figura onde os traders aí, né, no gráfico mensal, ficaram abrindo posições, né? E aí aqui ele veio contra, aqui deu espaço para muitos aumentarem a posição vendida, comprada, né? Às vezes oposta, ou aqueles que operam tendência aumentaram a posição vendida, tá? Estão tentando entrar a favor. É o nosso caso. Né? E a gente vai tentar aqui alavancar a posição. Vamos ver se ele toca na linha vermelha e volta a descer, tá? Então o que acontece? Aqui no semanal ele vai estar abrindo em alta, né? Tocando a pontilhada. Será que a gente consegue uma posição pela linha pontilhada? Né? Eu acho que vai estar muito frágil. Mais para frente eu vou conseguir explicar o porquê disso para vocês, tá? Então, semanal, próxima semana, talvez ele venha abrir sem pavio embaixo, tá? Sem pavio nenhum embaixo, que favoreceria uma posição comprada, tá? Para chegar bem próximo da base no canal do mensal e voltar a descer, fechar uma velinha aí, né, de uma cruz invertida aqui, tá bom? Então, vamos lá, dólar australiano, dólar americano, diário, né, ele está fechando aí querendo ameaçar uma queda muito parecida com o libra dólar, tá? Só que aqui ele tem mais pavio, então está menos favorável, olha lá. Semanal, tá tudo embolado, né? Acho que a gente falou dessa possibilidade, só que a gente tem uma extremidade aqui pela linha azul do canal, então vamos ver se ele toca e volta a subir, tá? E o mensal, a gente tem aí uma vela, por enquanto não fechou, né? Pode ser que venha, né, a passar por esse ponto de sincronia aqui das duas linhas verdes e voltar a subir, vamos ver. Então, dólar australiano, moeda japonesa, gráfico mensal, né, ainda não fechou, pode ser que ele venha virar uma cruz invertida, só que ainda assim a gente não tem ponto operacional bom. Um ponto operacional talvez seria essa linha azul aqui, né, mais para cima. Porém, eu acho muito difícil trabalhar, ela já foi até violinada. Eu não busco trabalhar com linhas principalmente planas, assim, quando elas já são muito violinadas, né. Muito não, né, mas elas já são violinadas, para mim já não se torna mais interessante, muito difícil. Normalmente elas param ali, elas perdem liquidez ali e ficam muito tempo oscilando, tocando, voltando, né, para esse ponto ali. O semanal talvez seja interessante, né, tem uma espécie de mini cruz invertida, né, tentando brigar contra uma super tendência, né, olha lá, é só um pedacinho dela e a gente tem aqui uma pequena cruzinha. Pode ser que o preço abra em retração na linha verde e volte a engolfar essa cruz. Muito interessante. O ADX aí, ó, não estou falando muito, mas é só para vocês verem. Força compradora e força vendedora. Eu quero estar na direção da força compradora. Né? Eu só espero que o preço dê um bom desconto para a gente ter um stop loss aqui pela linha verde. Né? Ele chegando bem próximo dela, a gente consegue encaixar alguma coisa aí, né? E ser recompensado por isso. Então, vamos lá, ouro, finalizando já, hein? Tá fechando aqui com bastante força compradora. Né? Pode ser que a gente consiga pegar esse ponto operacional na linha verde antes do preço voltar a subir. Né? Bastante força compradora porque é o seguinte, ele já está com toda essa movimentação de alta, né? E a gente tem uma vela aqui, de certa maneira, ela deixou um paviozinho, é muito bom para uma posição compradora, e deixou um corpo também quase do mesmo tamanho do pavio, tá? Então, a gente está vendo que é uma linha que ela não está sendo muito respeitada, tá bom, pessoal? Olha só que interessante.
mas nada impede ela de repente de respeitar, só o fato dela respeitar, né, e voltar a subir, né, nesse primeiro toque, já pode gerar um seu princípio de um grande movimento inesperado que venha surgir aí a favor do ouro, né? De repente acontece um caos, né? Todo mundo tem a impressão de que o ouro é um ativo de tendência infinita, né? E se de fato de repente as pessoas vê o preço disparando, disparando, né, na situação que ele está agora aí, elas vai gerar um caos aí, né, no gráfico e vai fazer com que esse seja o último dos movimentos que ele teve aí, né, o último dos toques na linha verde antes dele ficar um bom tempo em tendência aí, pelo menos no gráfico diário, tá? No gráfico semanal, né, a gente tem também a possibilidade dele lá na próxima semana tocar na linha verde pontilhada, né, seria bem interessante. Tem a possibilidade também dele tocar na linha vermelha, né? Só que eu acho que vai ser difícil a linha vermelha segurar, hein? Principalmente se ele abrir, né? Talvez sem nenhum pavio, talvez sim ela segure, mas acho que se ele der uma respirada na linha pontilhada e voltar a subir, pode acontecer aí. É uma velona bem forte aí, né? Pela natureza do que o ouro tem, né? Dentro da história do mundo aí. E o mensal, né? O mensal ainda não fechou. Pode acontecer dele tocar na linha verde, acho que vai ser muito mais difícil ainda, né? Da linha verde segurar, né? Mas sim, pode acontecer dele ainda buscar, certo? Essa linha vermelha, ele vai ficar no cenário bem bonito, porque vai ter pouco pavio superior, né? E um corpo bem grande, um corpo vermelho, né? Vamos imaginar aí que seja, em vez da cor azul, a vermelha, mais fácil de vocês entenderem. Uma vela de sangue, né? Uma vela mostrando bastante força vendedora. Nos primeiros toques da linha vermelha ali, a gente tem que ficar bem atento, né? Porque pode ser a última vez que ele toque nessa linha vermelha antes de voltar nela, né? Lá no futuro, depois de muitos meses. Então a gente não pode perder essa possibilidade de jeito nenhum, né, galera? E assim, se ele tocar e já desrespeitar ela, aí já é por conta de vocês fazerem a retomada, né? Porque aí o negócio fica muito difícil trabalhar com linhas violinadas. A fraqueza do nosso sistema são as linhas que são violinadas, tá, galera? A gente está aqui na academia, né? Vocês conseguem aprender tudo dentro do cursinho aí que a gente tem no YouTube, que é todo o conhecimento que a gente passa, todas as dicas. Vocês conseguem aprender tudo. A única coisa que eu não consigo ensinar é o desenvolvimento do mindset, né, na hora de vocês trabalharem com essas linhas que são violinadas ali. A gente tem algumas dicas, né, uma maneira de como que você vai trabalhar, né, esse movimento, essa violinação de linha ali, né? Isso daí muda toda a história do sistema, de qualquer sistema de trading que trabalhe com um ponto fixo, um ponto objetivo, ele sofre isso, né? O problema com as violinadas, nosso sistema não é diferente. A gente tem um pouco de artimanha e é isso que eu espero que vocês aprendam, tá? Essa situação aí é a mais difícil, a gente precisa muito do simulador para treinar isso, tá? Então vamos ficar de olho aí, mensal ouro. Bitcoin, tá, galera? Não vou falar muito sobre o Bitcoin, deixa aí como uma fonte de estudos para vocês descobrirem o que está acontecendo, o que é possível. Quem está acompanhando nossa carteira aí, né, convido vocês a assistirem lá, acho que configuração DNA Price, né, para iniciantes, né? Vocês conseguem fazer o login na nossa performance, né, e acompanhar essa operação que está rolando no Bitcoin, entender quais que são os pontos operacionais, né, o que a gente espera a partir da abertura, que o preço, né, abra ali sempre com o menor pavio possível, de preferência sem nenhum. Então fica aí como estudo para vocês no final de semana, tá? Vou parar aqui pelo Bitcoin, tá? Bom estudo para todo mundo. Até mais, tchau, tchau.